Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de caso criminal pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like e a opinião de vocês sobre esse caso. E o caso que eu vou trazer hoje pra vocês é o caso dos canibais de Garanhuns, que aconteceu lá no Recife, né, em Pernambuco. Lembrando que esse caso contém descrição de crimes bem violentos, seitas, rituais macabros, então se você é sensível a algum desse tipo de conteúdo, eu indico que não assista esse vídeo. Tem outros vídeos bem mais leves aqui no canal que você pode estar assistindo no lugar desse. Então agora vamos pro caso. Essa história envolve 3 personagens principais: Jorge, Bruna e Isabel. Eu vou estar explicando um pouquinho de cada um pra vocês e depois a gente vai ver os 3 na mesma história. Então, pra contextualizar vocês, agora eu vou falar um pouquinho sobre Jorge e quem ele era. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Ele era filho de imigrantes portugueses, ele nasceu em Recife, Pernambuco. Ele passou pela ditadura, mas mesmo ele passando por tudo isso, né, ele nunca deixou de expressar suas opiniões e suas ideias. Ele era ex-professor de educação física, ex-professor de karatê, autor, compositor, músico, escritor. Ele sempre teve tudo que ele desejou, porque ele era o filho caçula entre 4 irmãos, então isso fazia com que ele fosse bem mimado pelos seus pais. E a sua infância foi bem estruturada. Sua família era de classe média alta, o que fez com que ele conseguisse boas condições de estudo, e ele conseguiu até estudar fora, porque os pais acreditavam que isso ia fazer ele subir na vida. Gente, o passatempo desse casal era nada mais, nada menos do que criar filmes de terror, uma coisa super comum, né? Só que não. E nesses filmes ele fazia parte de uma seita que era chamada Cartel, e ele fazia adorações à morte ao Satã. Já Isabel, ela fazia o papel de uma empregada doméstica, e ela era assassinada por Jorge e enterrada no quintal de casa, mas ela não era enterrada antes dele comer seus olhos. Simples, né, gente? Já começamos bem aí. Então, gente, durante muito tempo ele deu aula, né, como professor de karatê e de educação física. Ele era um professor muito respeitado. E ele conheceu uma aluna chamada Bruna. Ela tinha 16 anos na época. E ele se aproximou dela e eles se apaixonaram e começaram a ter um relacionamento. E isso enquanto ele ainda estava casado com Isabel. Ele tinha casado com ela fazia 12 anos. E agora ele estava apaixonado por Bruna. Simples assim, gente. Então ele passa a ter um relacionamento extraconjugal com Bruna. Ele já tinha conversado com Isabel sobre seus sentimentos e disse pra ela que eles tinham mudado, que agora ele a via como uma mãe ou uma amiga, não via mais ela como uma esposa dele, sabe? Então ele já tinha deixado Isabel ciente de que ele não estava mais amando ela como ele amava 12 anos atrás quando eles se casaram. Então, quando Bruna completa 18 anos, ela passa a morar com Jorge e Isabel. Só que tinha um problema. Eles sempre quiseram ter filhos, mas o Jorge não conseguia engravidar nem a Bruna nem a Isabel. Então, isso com o tempo acabou ficando ainda pior, assim, essa situação toda dele não conseguir engravidar nenhuma das duas. Eles passaram, então, a nutrir uma certa aversão por mulheres que eram mães solo, que tinham filhos muito jovens, mas elas internalizavam esses sentimentos. Até um dia que eles decidiram abrigar uma moradora de rua, que ela era chamada Jéssica. Ela vendia bala no sinal. Ela tinha 17 anos na época e tinha uma filha com um pouco mais de 1 ano. Eles ofereceram emprego, um teto e comida. E ela, na situação em que ela estava tão vulnerável, como ela iria recusar uma oferta tão generosa dessas, né, gente? Ela aceitou. E aí que tudo começa a desandar. Ela então notou que na rotina do dia a dia, a sua filha só ficava ou no colo de Jorge ou no colo de Bruna. E ela não tinha mais aquele lugar e aquele espaço de mãe que ela tinha antes. Ela não tinha mais como pegar a filha dela no colo porque eles não deixavam. Eles privaram ela desse direito. Ela então, observando tudo isso, não se agradando nem um pouco da situação, resolve ir embora. Só que, antes dela ir embora, é óbvio que ela não ia conseguir se livrar tão fácil, né, gente? Eles começam a brigar, a Bruna segura ela, o Jorge corta a garganta dela. A Bruna conta em entrevista que a Jéssica ficou com o seu corpo se debatendo no chão ainda por um tempo. E Jorge a estrangulou ainda depois disso. Eles levaram seu corpo pro banheiro e deixaram no chuveiro para estancar o sangue, porque segundo Jorge, eles queriam purificar, né? Segundo Jorge, o sangue dela era impuro. Depois disso, eles cortaram o corpo dela e dissecaram. Ele e a Isabel separavam as partes que eram consumíveis, né, das que não eram. A filha dela presenciou tudo e, embora ela fosse apenas uma criança, ela ingeriu carne da própria mãe. E a morte da mãe dela aconteceu em 2008, na cidade de Olinda, Pernambuco. Então, gente, nunca se soube mesmo se ele era realmente esquizofrênico ou não. Todos os profissionais que trabalharam no caso, eles atestaram a ausência de doença mental em todos os 3 indivíduos. Afinal, até porque, assim, um esquizofrênico, se ele realmente for esquizofrênico, ele não vai se enxergar como um, porque todas as suas alucinações são tidas como realidade. Então, não tem como ele diferenciar o que é real e o que é alucinação, se ele realmente tiver essa doença mental.
os outros assassinatos, né? Até porque eles não pararam por aí, então vamos falar sobre as outras vítimas também. Então, Jorge determinou que eles precisavam terminar o ciclo da seita, que seria sacrificar 3 mulheres, que fossem mães solos, jovens, que não tivessem ocupação. Eram vistas como inúteis na sociedade, né? A ponto de vista dele. E trariam um equilíbrio demográfico. Então, a segunda delas, né? Era a Geisa do Papel, a Gisele. Ela foi atraída por eles para falar de Deus. Ela desapareceu dia 25 de fevereiro de 2012. E a Alexandra, que foi a outra vítima, desapareceu dia 12 de março de 2012. Não se tem notícia da data exata em que elas foram assassinadas. Os crimes só foram descobertos porque a mãe da Gisele ligou para a polícia dizendo que a filha estava desaparecida, mas seu cartão de crédito estava sendo usado. O que aconteceu? O cartão dela, depois que ela desapareceu, ele foi utilizado pelo... A polícia, então, passou a investigar e descobriu que tinha uma loja que ela tinha câmeras de segurança. Então, lá eles puderam ver quem que estava com o cartão da Gisele. Que, no caso, eles descobriram que era Jorge e Bruna, que estavam realizando a compra com o cartão de crédito da vítima. Então, a polícia conseguiu identificar eles e foi até a casa deles. Assim que o policial chegou na residência, ele encontrou a filha de Jéssica, que tinha 5 anos de idade na época. A polícia então questiona a criança e pergunta quem é seu pai. Ela então aponta pra Jorge. Eles então mostram uma foto de sua mãe e perguntam se ela conhecia aquela mulher. Ela diz que sim, então eles a questionam sobre o paradeiro dela. Ela então diz: meu pai a mandou pro inferno. A criança então leva a polícia até o quintal, o local em que sua mãe estava enterrada. A polícia então dá voz de prisão para todos que estavam na casa, e o que eles passam a achar após esse momento na casa é bem pior do que vocês podem imaginar. Eles encontram a geladeira com partes dos corpos das vítimas. Também encontram restos mortais no local que a seita chamava de quarto do mal, onde eles expurgavam o mal, que na verdade era o local em que eles cortavam as vítimas e dissecavam. Então, gente, outro detalhe que é importante mencionar é que eles, para ter uma renda extra, eles vendiam salgados no centro da cidade. E você já deve até imaginar, acho que eu nem preciso nem falar, né? Com o que eram feitos esses salgados. O modus operandi deles era o seguinte: Isabel, ela dava a faca peixeira, Jorge cortava a garganta, cortava o corpo, congelava e Isabel fazia os salgados, as empadas e as coxinhas para vender no centro da cidade. Ou seja, elas eram feitas com carne humana. Em outro momento, Bruna conta com a maior naturalidade que eles resolveram rechear os salgados com a carne das vítimas. Porque, para que eles precisavam comprar carne animal se eles já tinham carne ali que eles podiam usar? Eles não precisavam gastar dinheiro comprando carne de boi. Então, gente, a Bruna passa a culpar Jorge, o Jorge passa a culpar a Bruna e Isabel diz que fez tudo por amor a Jorge. Jorge, então, ele acaba confessando que a filha que estava na casa deles, a criança que estava na casa deles, era filha de Jéssica. Mas ele ainda insistiu em dizer que era filha dele com a Jéssica. E ele conta tudo o que eles fizeram com ela. Os restos mortais da Jéssica eles foram encontrados na antiga casa da seita macabra. E durante o primeiro tribunal do júri, que aconteceu em Olinda, Pernambuco, para o julgamento do assassinato da Jéssica Camila da Silva, de 17 anos, em 2008, Bruna apareceu rindo em grande parte do tempo. Isabel chorou bastante e Jorge se manteve tranquilo, sem nenhum deles esboçar nenhuma reação, né, gente? De remorso, arrependimento, nada do tipo. Então, gente, Bruna foi condenada a 71 anos e 10 meses de reclusão, Jorge a 71 anos de reclusão e Isabel a 68 anos de reclusão. Com a unificação de todas as penas, Jorge vai cumprir 98 anos de reclusão e 1 ano e meio de detenção. Já Bruna, 95 anos e 10 meses de reclusão, mais 1 ano de detenção, e Isabel, 92 anos de reclusão e 1 ano de detenção. A criança, filha da Jéssica, né? Ela vive com uma tia e aparentemente ela tá bem. A gente espera mesmo que realmente, após todo esse trauma, né, que ela viveu, toda essa infância conturbada, que ela esteja bem. E ela faz acompanhamento médico e psiquiátrico. A seita, ela permanece presa, né? Bruna, ela sonha em sair da prisão e cursar odontologia. Isabel não tem mais muita perspectiva de vida. E Jorge diz não se lembrar de muita coisa, mas ele insiste em dizer que foram sacrifícios necessários e que ele ama a Bruna e Isabel. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso bem macabro, uma história muito triste, muito cruel e muito brutal. E eu espero que vocês deixem seu comentário, seu like aqui embaixo e compartilhem com quem vocês acham que vai se interessar por esse assunto.